Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Florianópolis começa a credenciar hotéis para receber pacientes com Covid-19 que não conseguem se isolar em casa. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o prefeito da capital, Jean Loureiro. Santa Catarina tem agora 3.529 casos confirmados de coronavírus e 69 mortes. Mas a última atualização trouxe também o número relacionado a pacientes curados. 1.878 pessoas venceram a doença. Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou prazo para que seja implantado um plano de contingência para enfrentamento à Covid-19 em Blumenau. Esses são alguns destaques do seu Meio-Dia Catarina desta terça-feira. O governo do estado atualizou os casos de coronavírus em Santa Catarina em coletiva na noite desta segunda-feira. Agora são 69 mortes, 4 a mais que o último boletim divulgado no domingo. Santa Catarina tem 3.529 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, 100 a mais do que divulgado na última coletiva. Desde o início da pandemia, 69 mortes já foram causadas pelo vírus. O governo do estado também informou que 287 pacientes já tiveram alta da UTI para leitos de enfermaria e que 113 pacientes seguem internados em leitos de unidades de terapia intensiva. Santa Catarina registra a menor taxa de letalidade pela Covid-19 entre os estados do Sul e do Sudeste brasileiro. Na conta, que leva em consideração o número de mortes pelo total de casos confirmados, a taxa catarinense está em 1,90%. Os números são resultado das grandes medidas tomadas pelo governo no início da pandemia. O isolamento que nós fizemos aqui, lá desde o dia 17 de março, praticamente lockdown em Santa Catarina, que foi o primeiro estado do Brasil a restringir a circulação de pessoas. A partir do dia 17 de março, nós decretamos isso e efetivamente começou a funcionar no dia 18 de março, suspensão de diversas atividades. E essa medida fez com que Santa Catarina colhesse frutos hoje daquela medida dura que o governo adotou. O secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, atualizou também o número de pessoas curadas da Covid-19. O estado tem 1.878 pacientes recuperados do Covid e ainda, infelizmente, 1.582 ativos. Esse é um dado importante que nós havíamos prometido, queríamos buscar de qualquer forma e hoje ele se materializa como um índice bastante interessante. Volto a reforçar a necessidade que o cidadão permaneça em casa sempre que possível, só saia em situações assim que sejam inadiáveis e na necessidade de sair de casa que façam de forma regrada, como a gente tem comentado, usar máscaras, fazer distanciamento, usar o álcool gel. Nós estamos repetindo várias vezes a mesma fala, mas isso é fundamental. Água e sabão resolve muita coisa quando se fala em transmissão. A gente precisa manter a nossa taxa de transmissibilidade baixa. O novo secretário de Estado da Casa Civil, Amândio João da Silva Júnior, foi apresentado na coletiva desta segunda-feira. Em seu discurso, Amândio disse que pretende ampliar o diálogo do governo com a sociedade civil. O desafio que nós temos é um desafio gigantesco em razão não apenas do momento pandêmico, mas também nós temos a necessidade de distensionar todo e qualquer tensionamento político. Nós temos um governo íntegro, um governo sério, formado por pessoas qualificadas, mas que neste momento precisa de uma retomada. E essa retomada ela vai ser alicerçada muito na base do diálogo. O diálogo é fundamental, é importante. Precisamos confiar e acreditar não apenas no governo, mas nos catarinenses. Nós vamos ultrapassar a barreira das dificuldades e vamos fazer com que o diálogo, as ações, a proximidade que nós vamos criar com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, os municípios são fundamentais nesse processo de construção, governador.
Nós temos que ter muita proximidade com os prefeitos, vice-prefeitos, os vereadores, criar uma grande massa sinérgica para transformar essa enorme dificuldade da pandemia e daquilo que nós estamos pensando numa grande oportunidade. Eu não tenho a menor dúvida de que, com tudo isso que nós estamos desenhando, e essa grande mudança, essa grande interlocução que nós estamos querendo fazer, nós sairemos disso mais fortes. Apesar da recomendação do governo do estado para que o comércio não essencial seja fechado por 14 dias em Chapecó, no oeste catarinense, o prefeito da cidade, Luciano Buligon, anunciou que os estabelecimentos continuarão abertos, mas que a fiscalização deve ser intensificada. Em relação às recomendações feitas à região oeste, que não foram cumpridas por alguns municípios, o governo do estado disse que pode se posicionar e, se preciso, notificar novamente. Fez a recomendação, se precisar notificar novamente e recomendar novamente, alinhar, trazer detalhes, né, do que está acontecendo no município, nós o faremos. Cada região ela precisa, de fato, tomar essas decisões com muita responsabilidade, como nós tomamos lá no começo, no dia 17 de março, e tivemos a resposta dos nossos números com o passar do tempo. Então, a região ela tem que entender como que está o sistema de saúde dela, os percentuais de ocupação de leitos, né, a disponibilidade de leitos naquela região, para que ela tome a decisão com muita consciência, com muita certeza de que ela tem que proteger o povo daquela região. O Estado aponta o grau de risco que tem em determinada região, cabe às pessoas, às autoridades locais, tomarem naturalmente a decisão sobre o distanciamento social. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou nesta segunda-feira um prazo de 48 horas para que seja implantado em Blumenau um plano de contingência para enfrentamento à Covid-19, o que inclui protocolo de atendimento com fluxograma, criar grupo gestor e adequar os serviços de atendimento por telefone. A decisão da Justiça foi em resposta a uma ação civil pública da Defensoria Pública do Estado, que aponta que o município não tem um planejamento para atender a população no combate à doença e que as equipes de saúde estão trabalhando sem orientação e sem treinamento. Blumenau registrou 2 mortes e é o terceiro maior número de novos casos confirmados de Covid-19 no estado. São 297 pessoas diagnosticadas com a doença até agora. Em Florianópolis, a prefeitura começa a credenciar hotéis para receber pacientes com Covid-19 que não conseguem se isolar em casa. Depois do intervalo, eu converso ao vivo com o prefeito Jean Loureiro. Até já!